Interessante porque nós passamos por algumas fases na caminhada e na jornada. Eu me lembro que eu estava assim, sem energia. E eu procurei médicos para fazer um alinhamento hormonal, algumas vitaminas, mas não mudava. Eu não conseguia me concentrar, não tinha foco, eu ia estudar, eu ia ler, uma canseira mental, mas eu percebi que era algo espiritual. E aqui, sem energia, eu chamei a apóstola e disse: ora comigo. E ela impôs as mãos sobre mim e orou comigo, liberando a unção, e eu fui revigorado. Então, interessante isso. E outro dia, esta pessoa passou uma mensagem para mim e falou: apóstolo, eu estou vivendo um tempo assim. E eu ouvi você falando uma vez que a apóstola orou com você e você foi revigorado. E conversando com ele por mensagens, eu vi como aqueles morcegos que vêm para sugar o sangue, são como que morcegos que vêm para tirar a nossa energia, o nosso vigor. Mas eu acredito que uma conferência como esta é uma conferência para sermos renovados, fortalecidos. Não é uma conferência para termos simplesmente uma apresentação de uma estética, mas tudo que nós queremos, isso é válido, tudo que nós queremos é que vocês saiam deste lugar impactados. Com que propósito? Impactar a cidade onde você mora, impactar o Brasil e as nações da terra. Eu fiz uma oração, e meu pai tinha feito uma oração por mim quando eu tinha cerca de 12 anos. Entrando assim na adolescência, meu irmão 1 ano e quase 2 anos mais velho do que eu, e meu pai teve algumas percepções assim que as coisas não estavam indo muito bem, e ele chamou eu e meu irmão, e nós viemos diante dele, e ele fez uma oração por nós, e a oração dele foi: Deus, se não for para que esses meninos cresçam, para servir ao Senhor, eu quero que o Senhor os leve. Aí veio aquele silêncio da morte, né? Sim, Senhor, tudo que nós queremos é servir a Deus, que a gente quer viver. E Deus nos preservou, fizemos a jornada. Mas há alguns anos atrás, eu fiz esta oração. E disse: Deus, se não for para viver a plenitude do propósito que o Senhor tem para a minha vida, não vale a pena viver. Interessante porque Jesus, quando ele chegou no auge do ministério, que ele vai entrar em Jerusalém, e veio aquela saudação: Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor. E ele vai entrando em Jerusalém. Era o auge da proclamação, de reconhecimento, de grandeza. Nesse momento, ele disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Eu estava na minha casa orando, isso há mais de 10 anos, uns 10 anos aproximadamente. A gente morava ali no São Bento. Tem mais ou menos isso, né, filha? Mas muito mais, né? É só lá onde eu estou 10 anos, é uns 20 anos. Há uns 20 anos. Que é bom de data é o Clodoilson. Se você perguntar uma data para ele, então eu tenho o Clodoilson para lembrar a data, e tenho o Bispo Evaldo para lembrar nome. E eu estava orando, caminhando em volta da piscina, orando, sozinho. E eu ouvi uma voz, isso era audível, não é aquela coisa interior, porque existem algumas vozes que você ouve dentro de você. Mas eu ouvi uma voz audível que estava atrás de mim e disse assim: você está disposto a morrer? Eu olhei assustado, não tinha ninguém. Continuei orando, fiz a segunda volta, e novamente aquela voz disse: você está disposto a morrer? Por 3 vezes eu ouvi a mesma voz. Isso tem aproximadamente 20 anos. E eu percebi que nesta jornada de 20 anos, eu não havia morrido 100%.
E há 5 anos atrás eu fiz uma oração dizendo: Pai, se não for para viver a plenitude do propósito que o Senhor tem para a minha vida, eu não quero mais viver, não vale a pena viver. E algumas coisas aconteceram. Passei por uma experiência de um câncer. Depois passei por uma experiência do Covid. Em casa ficou eu, a apóstola e a minha sogra. No mesmo tempo, a Rebeca já tinha tido, o Aldo já tinha tido. E o Aldo foi para casa para cuidar da gente. E a Marisa, a gente estava com 2 balões de oxigênio. E o médico disse: ela tem que ir para o hospital, porque ela precisa internar. Ela falou: eu não vou internar, se tiver que morrer, eu morro em casa. Foi uma decisão dela, porque você vai para o hospital, entubou, não volta mais. A maioria não voltou. Que entubou. Alguns voltaram. Mas eu me lembro que numa noite eu tive uma visão. As portas se abriram, e eu vi na porta da minha casa aquele... Como que chama aquele personagem que agora está em alta aí? Amostradinho. Eu vi aquele amostradinho. Eu vi o amostradinho, aquela imagem daquela, da morte na porta da minha casa. Eu falei: amostradinho, nem existia o amostradinho. E eu disse: Aldo, você está vendo? Mas eu não podia falar, eu estava tão debilitado, era uma visão. O Aldo não estava do meu lado, mas na visão ele estava comigo. Eu disse: você está vendo? Interessante, porque naqueles dias algo aconteceu na igreja. Nas madrugadas as pessoas não dormiam, orando, intercedendo. Entramos numa batalha espiritual. Fizemos a travessia e chegamos em 2024. Interessante, porque em 2019, em dezembro, Deus me deu uma palavra rema. Isaías 54:2: alarga a tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Isso era dezembro de 2019. E Deus nos deu uma palavra específica: expansão. Foi a nossa declaração profética no dia 31 de dezembro. Expansão. Alarga a tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Nós realizamos o nosso congresso, Inspiração, 13, 14, 15, 12, 13, 14 de março. No dia 16 de março, foi o primeiro lockdown. Eu me lembro que era uma segunda-feira, terminamos o congresso no sábado e no domingo tivemos o culto. Na terça-feira, tudo estava fechado. Janeiro, fevereiro, março, tudo fechado. Abril. Mas nós tínhamos uma palavra: expansão. Passamos 2020, a intensidade da pandemia. Eu pregava para uma câmera sem ninguém aqui, na quarta-feira foi assim, nos domingos foi assim. Mas hoje, passou 20, 21, 22, 23, 24. Nós saímos algumas vezes maiores do que nós entramos na pandemia, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E a minha oração hoje por você é que, se não for para viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você, que não vale a pena viver. Você concorda comigo? Ou você acha que vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena vivermos nem mais um dia nesta terra, se não formos para viver a plenitude daquilo que Deus nos chamou para sermos. Eu acredito que Deus quer nesses dias levantar os jovens de uma forma poderosa, levantando apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, homens e mulheres que vão influenciar e impactar o mundo. Eu acredito nisso. E Deus vai nos dar a graça de levantarmos mesmo uma geração tão poderosa, que vai poder abalar as estruturas de Campo Grande, do Brasil e das nações da terra. Eu estou acreditando nisso. E vocês estão aqui por isso. Vocês estão aqui nesse tempo por isso. Não é mais uma agenda, um tempo para entretenimento.
É um tempo para sermos impactados pela glória de Deus. Não queremos nada menos do que a glória dEle, a presença dEle, e o poder dEle sendo liberado sobre nós. E eu acredito nisso. O tema da conferência, o jovem cristão, a relevância do jovem cristão, a relevância do jovem cristão. Eu fiquei pensando, imaginando, quando a Rebeca compartilhou comigo a respeito do tema, e eu fui me angustiando. E olha que eu sou pastor há 32 anos. Falei, Deus, o que eu vou ministrar? Mas vieram algumas imagens na minha mente. Uma das imagens que veio foi uma árvore chamada sequoia. Alguém conhece a sequoia? Eu vou te apresentar a sequoia. A segunda imagem que veio foi o baobá. É uma árvore chamada árvore da vida. Nós temos aqui a sequoia, baobá, a castanha do Pará, um cajueiro e uma mostarda. Alguém vai perguntar, mas o que tem a ver com isso? Esta árvore chamada sequoia, na Califórnia, tem uma floresta. Ela chega até 105, até encontrar uma árvore de 115 metros. 12 metros de diâmetro. Eu estive no museu em Nova York. Eu vi um corte dessa árvore. É uma coisa impressionante. A espessura, a dimensão desta árvore. Esta árvore é uma árvore que se encontra em alguns países, mas mais em Madagascar, o baobá, chamada árvore da vida. 30 metros, 35 metros, mas o diâmetro dela também é algo grandioso, 6, 7 metros de diâmetro. E esta árvore, nós encontramos no Pará, que é a castanha do Pará, aproximadamente 50 metros de altura, de 1 a 2 metros de diâmetro. E temos o nosso cajueiro, meu pé de cajueiro, é uma planta pequena, mas que dá fruto. E temos aqui a mostarda, que a Bíblia fala a respeito da mostarda como uma árvore ou uma hortaliça que, na visão e na concepção de Jesus naqueles dias, era a menor das sementes. A menor das sementes. Mas preste atenção. A relevância destas árvores não está na grandeza. Imagina a grandeza da sequoia, do baobá, da castanha do Pará. A relevância destas árvores, não importa o tamanho, está na essência que elas carregam. A relevância não está no exterior. A relevância está no interior. É quem nós somos de verdade. É o que nós carregamos em nós. O que você carrega em você. Dentro de você. A sua relevância não está na sua aparência. A sua relevância não está na sua altura. Quando Samuel foi à casa de Jessé, estavam os filhos de Jessé assentados à mesa, Eliabe o mais velho, o seu aspecto, Samuel coloca os olhos nele, deve ser ele, porque ele tem jeito para ser um rei. Tem Abinadab, tinha Samá, todos os irmãos de Davi estavam lá. Mas Deus diz assim: Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração.
É o que cada um deles carrega dentro de si. Jovem, a sua relevância não está no seu corte de cabelo. A sua relevância não está no tênis de marca que você usa. A sua relevância não está no tipo de carro que você anda. A sua relevância não está no certificado da universidade, da faculdade que você alcançou, que é importante, mas não está nisso. A sua relevância é aquilo que você carrega dentro de você. E o que você carrega dentro de você, é que vai revelar quem você é. O que vai revelar quem você é, não é quando alguém olha para você e vê em você a sua beleza, a sua grandeza. O que vai revelar o que está dentro de você é aquilo que sai da sua boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Existe um poeta, ele é muito engraçado. Ele já morreu. Ariano Suassuna. Vocês já ouviram falar de Ariano Suassuna? Quem não ouviu falar vai voltar para a faculdade. Na faculdade não, vai voltar para a escola. Ariano Suassuna. Ele escreveu vários poemas, ele era um advogado, ele perdeu seu pai, tinha aproximadamente 3 anos de idade. Interessante que esse homem, ele é feio, não tem beleza nenhuma, é verdade. Meu irmão, você já viu Ariano Suassuna falando? A voz dele é horrível. Ele escreveu O Alto da Compadecida, depois se tornou um filme, e depois foi para a televisão, O Alto da Compadecida. Eu conheci um profeta mesmo, porque tem gente aí cheia de adivinhação, é mais voltado para feitiçaria do que para profecia. E eu acredito em profecia. Chamado Morris Cirulo. Um homenzinho desse tamaninho. Troncudinho, gordinho. Fala, my God. Você ouviu ele, Aldo? My God. Uma voz fininha. Depois você pesquisa aí e vê se encontra alguma mensagem dele. Eu vi esse homem ministrando nesse estágio, ginásio que eu estava, em Ibirapuera. Ele ministrando Isaías 53, foi transmitido na época pela Rede Manchete. Algo glorioso, ele carregava algo dentro dele, uma essência dentro dele. Deus me deu o privilégio de estar com alguns homens de Deus. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de estar com um homem de Deus, esteja com um homem de Deus. Tem muita gente que se autodenomina homem de Deus, mas não tem nada de Deus. Tem até o João que se diz João de Deus, é o João do Satanás. Eu investi alguns milhares de recursos para estar com alguns homens. Eu estive com o bispo Dag Heward-Mills algumas vezes, nesses últimos tempos. Ele carrega algo que homens comuns não carregam. E quando você convive com homens de Deus, deste quilate, e reconhece a unção que está sobre a vida deles, você recebe daquela unção. Tem muita coisa ruim por aí, mas tem muita coisa boa também por aí. Que você tenha olhos para ter esta percepção espiritual e fazer uma seleção de com quem você vai caminhar, porque com quem você vai caminhar, você vai se parecer. Eu acredito que nós somos chamados, sim, para sermos relevantes e fazermos a diferença no lugar que Deus nos estabeleceu.
Quando eu olho para a igreja primitiva, Lucas era médico, um doutor. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, e ele escreveu o livro de Atos. Ele disse: eu fiz o primeiro tratado a Teófilo, ou eu escrevi o primeiro livro, falando a respeito das coisas que Jesus fez, começou a fazer e fez, até o dia que ele foi levado aos céus. E quando ele escreve o livro de Atos, ele diz aquilo que Jesus disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Preste atenção. Jesus, ele deu uma ordem: fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Vocês precisam ser revestidos de poder. É o dunamis. O poder liberado sobre a vida de um homem alinha e ajusta o seu caráter. Queridos, todos nós nascemos em pecado, como o salmista diz: em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Algumas coisas precisam ser reordenadas, reajustadas dentro de cada um de nós. E esse poder que vai ser liberado, em Atos dos Apóstolos, o início da igreja, preste atenção, a igreja começou com uma reunião de oração. Como a igreja começou? Com uma reunião de oração. Parece até que as reuniões de oração saíram de moda. A igreja começou com 120 pessoas que decidiram ouvir o que Jesus havia dito e permaneceram em Jerusalém, homens e mulheres. Cerca de 120 pessoas, eles perseveravam unânimes. Atente para essa expressão. Atos 1, se eu não me engano, versículo 14. Eles perseveraram unânimes. Unânimes. O que isso quer dizer? Eles tinham a mesma disposição mental. Eles sabiam o que eles queriam. E o que eles queriam? Ser cheios do Espírito Santo. Que a profecia de Joel se cumprisse. Imagina, preste atenção. Eu estava lendo algo e o Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: uma pessoa de joelhos enxerga mais do que um filósofo em pé. Olha isso. Quando nós observamos o apóstolo Paulo, quando ele entra no território chamado Grécia, e ele vai para Atenas, o berço da filosofia, 450 anos, 550 anos, 700, antes de Cristo ali, os filósofos entram em evidência, Sócrates, Platão, Aristóteles, tantos outros. Paulo tinha uma boa formação. Ele nasceu em Tarso, na Sicília. Segundo a história, era uma base de universidade. Ele foi ensinado por Gamaliel. Ele tinha essas credenciais. Ele vai ter a sua experiência com Jesus. Ele vai precisar ficar 3 anos ali na Arábia, e vai sendo modulado, porque as cadeias e as informações que ele tinha na concepção religiosa o deixava limitado. Depois ele vai passar mais um período de 10 anos, preste atenção. É necessário um tempo de maturação. Quando ele teve a experiência com Jesus, ele permaneceu em Damasco, e ali ele pregava, mas depois ele vai ter algo como que vai desaparecer por um tempo. Vai receber luz de entendimento, vai estar com os apóstolos, vai estar com o apóstolo Pedro, permanece alguns dias em Jerusalém, e aquelas cadeias da religiosidade vão sendo quebradas. Ele era um homem instruído, mas quando ele chega em Atenas, ele começa a observar que a cidade, aquele povo era um povo místico, supersticiosos, e eles tinham muitos deuses, Zeus e tantos outros deuses, tantas divindades,
E ele começa a caminhar pela cidade, ele vai se agitando no espírito, vai ficando um pouco perturbado. De repente ele passa por um lugar, tinha um altar a um deus, outro deus, os deuses ali identificados. Ele vai passando, e o espírito dele se revolvia dentro dele. De repente ele depara, e está escrito assim: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar. Ele vai falar a respeito de Jesus. Interessante porque para os gregos a mensagem da cruz, a pregação do evangelho era uma insensatez, por causa da concepção da inteligência, da sabedoria, da filosofia. A igreja de Atos, ela nasce assim: primeiro, 120 pessoas dispostas em unidade, não deixar o lugar que Jesus havia dito para que eles permanecessem. 120 pessoas orando. Da Páscoa, presta atenção, da Páscoa até Pentecostes, são 50 dias. 50 dias. Imagina uma reunião de oração que dura 50 dias, ninguém sai. Papai, mas eles não comiam? Sim, faziam as refeições, mas eles estavam lá. Prestem atenção. A igreja nasceu assim, nessa efervescência, e um contexto de cadeias e prisões, de uma religiosidade. É como se a igreja hoje nascesse em Meca. A base do Islã, ou Medina, onde tem as maiores mesquitas do mundo. Milhares de muçulmanos vão para esses lugares, e de repente a igreja emerge disso, porque 120 pessoas decidiram de forma unânime, a mesma disposição. O que nós queremos é obedecer aquilo que Jesus disse, e recebermos o Espírito Santo de Deus, que vai ser derramado sobre nós, conforme a profecia de Joel. E diz o texto que, de repente, veio como que um vento impetuoso, e o Espírito de Deus foi derramado, e línguas foram repartidas como que de fogo. Toda Jerusalém vai ser abalada. Toda Jerusalém, meu irmão, eram milhares de pessoas aprisionadas a um sistema religioso, que não se permitia falar de uma outra coisa. De repente o Espírito de Deus vai ser derramado. Pedro vai se colocar de pé diante da multidão, agora ousado. Ele vai falar de quem? Ele vai falar de Jesus. Ele vai dizer assim: olha, esses homens, porque eram 9 horas da manhã, eles estão embriagados, eles beberam a noite toda, não é possível, tanto barulho, e as pessoas estavam mesmo como que embriagadas. Eu estava orando hoje, falei: Deus, é interessante, você já viu pessoas quando elas estão embriagadas? Você já tomou uns corotezinhos assim, e ficou interessante, pessoas quando elas estão um pouco embriagadas, elas falam com um pouco mais de facilidade, elas soltam um pouco mais a língua. Solta ou não solta? Já experimentou tudo isso aí, né? Não é verdade. Esses artistas aí, muitas vezes eles entram no palco já embriagados, aí a bebida deles é o uísque, e outras bebidas mais, e algumas outras coisas mais. É interessante, porque uma pessoa quando ela está um pouco alterada ou embriagada, ela se solta um pouco mais. Estava pensando, eu não bebi nada hoje, mas como eu gostaria de ficar um pouco embriagado hoje. Eu estava orando por isso. Deus, eu queria hoje estar um pouquinho embriagado, mas não é desse vinho, é do teu Espírito. Sabe por que a gente muitas vezes se encontra tão preso, cativo, aprisionado, não nos expressamos na nossa fé? Porque o nível do álcool no cérebro está pouco. Não estou falando dessa bebida alcoólica. O apóstolo Paulo diz: olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Jovens, vocês podem ser cheios do Espírito Santo. Meu irmão, imagina isso, como vai ser.
De repente, Pedro, que era um homem tímido, que negou Jesus para uma criada. Olha, Pedro negou Jesus para uma criada, para uma serva. Você se parece com um deles. Tinha um jeitão, de crente sim, sabe? E o cara, ele entra meio disfarçado, fica ali perto de uma fogueira, e Jesus está lá para ser condenado, e ele vai vendo Jesus de longe, e muita gente está assim, vendo Jesus um pouco de longe. E quando alguém chega e fala, mas você é crente, né? Fala, você está lá na boate, e você está tomando suas coisas, o cara fala assim, mas você parece ser crente, você é crente. Parece que você tem um jeito de crente. Aí você dá aquela engasgada, não sou não. O Pedro, meu Deus, vem outra pessoa e fala, olha, o jeito de você falar te denuncia. Não, ele nega Jesus 3 vezes. Imagina. Mas agora em Pentecostes, ele vai receber o Espírito Santo, meu irmão. Aquelas cadeias que o intimidavam, que o deixava paralisado, congelado, tudo isso vai ser quebrado. Eu creio que é uma boa noite para que toda timidez, aquilo que te paralisa, que impede você de proclamar o Evangelho de Jesus, tudo isso pode ser arrancado dentro de você. Não vale a pena viver um Evangelho, se não for para viver um cristianismo, se não for para proclamarmos o Evangelho. Queridos, a igreja não é um clube social, onde a gente se encontra, é um lugar gostoso, não é verdade? Olha que maravilha, essas luzes, o louvor, as palavras, o momento com os jovens, isso é maravilhoso. Imagina, todo sábado a gente se encontra, nos domingos, nas células, que coisa gloriosa, mas é muito mais que isso. Tudo isso tem um propósito. Qual é o propósito? Nos moldar, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para proclamarmos o Evangelho. É lá fora. E agora Pedro vai ter a experiência com o Espírito Santo. Ele negou Jesus por uma criada. Agora, meu irmão, ele vai se colocar diante da cidade. Aqueles homens que eram algozes, que se opunham à proclamação do Evangelho, que ameaçava todo mundo para não falar no nome de Jesus. Pedro falou, olha, nós não podemos mais deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que experimentamos. E quando ele prega o Evangelho, 3.000 pessoas, imagina, 3.000 pessoas, eles foram tocados, a expressão é compungiram nos corações. Veio o que? O quebrantamento. Veio a consciência que eles eram homens religiosos, pecadores, e os seus olhos estavam fechados, não compreendendo quem era Jesus. De repente eles foram tocados, e eles disseram, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? E Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Agora, olha isso, a Bíblia diz que eles perseveraram. Olha, eles perseveraram. No quê? Nos conceitos filosóficos de uma religião? Não, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E nas orações, olha isso. Doutrina dos apóstolos, na koinonia, comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqueles 120 reunidos, que oravam, agora já não é mais 120, são 3.000 pessoas orando. Meu irmão, preste atenção, a minha oração é que venha se mover. Por quê? Nós temos as nossas orações, temos os nossos momentos de oração, na questão pessoal e individual, isso é muito importante, mas a oração coletiva, ela é poderosa, que vem esse despertamento. Nós temos uma oração aqui nas quintas-feiras com os pastores, é desafiador,
mas nós estamos vencendo. E eles ficam na expectativa. Na quarta-feira. Mas já está estabelecido. Vai ter oração ou não vai ter oração? O apóstolo está em Moçambique. Vai ter oração ou não vai ter oração? Que bom que o apóstolo viajou. Aí não tem oração. Mas tem oração. E nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Queridos, os apóstolos deixaram os marcos doutrinários. Não é do meu jeito, não é do meu jeito. Aqui, queridos, nós pregamos a palavra. Na célula nós pregamos a palavra. Nos cultos, em cada culto nós pregamos a palavra. A doutrina dos apóstolos. Da comunhão. Como é bom a comunhão? A comunhão, mas tudo tem que ser na medida também. Como é bom termos comunhão. Eu estava conversando com o bispo Frank, que foi enviado pelo bispo Dag Heward-Mills para Moçambique. Queridos, Moçambique, quando ele chega em Moçambique, há 20 anos atrás, Moçambique era o país mais pobre do mundo, era o número 1. Número 1 em pobreza. Depois de 20 anos, hoje eles estão em sexto lugar. Olha o quanto eles evoluíram. Mas sabe o que eu vi em Moçambique e vi em Gana, que são países pobres? Em um culto, eles ministram 3 ofertas. Ai, pelo amor de Deus, não é já demais, não suporto falar disso, dinheiro. Então, se você não suporta falar em dinheiro, para que você quer dinheiro? Abre mão do dinheiro. É a ignorância que está matando você. Meu irmão, por que essa convergência no mundo que se opõe à igreja, os ensinamentos? E muitas vezes é chacota. Porque o diabo sabe que o ensinamento vai libertar. É a doutrina. É o fundamento. Então se alegre quando ministrarmos a oferta. 2 améns. O Mário sempre diz amém. Ué. Nós teremos os jovens mais prósperos da cidade. E da nação. É possível, é possível. É possível. Eles perseveravam no quê? Na doutrina. Na doutrina. Preste atenção, jovens. Há uma convergência mundial para desconstruir o modelo judaico-cristão. Uma universidade da Bélgica, uma das mais famosas da Bélgica, tem uma matéria, e todos os alunos são obrigados a fazer, que essa concepção hétero é o que escraviza a humanidade, e a concepção cristã, o evangelho. Olha o ensinamento, numa das universidades mais importantes da Bélgica, é matéria hoje. O responsável pela escravidão da humanidade que aconteceu foram os brancos, os héteros e os cristãos. Você viu essa matéria? Olha isso. Os brancos, os héteros e os cristãos são os responsáveis por toda a escravidão que aconteceu no planeta Terra. Olha o Satanás como que é. Quando Cã, filho de Noé, expôs a nudez do seu pai, quando Cã, filho de Noé estava um pouco alterado e ficou nu. O que o filho fez? Expôs a nudez do pai. Presta atenção, nunca exponha a nudez de um pai. O que é nudez? São as debilidades, as fragilidades. E ele diz: olha, você vai ser servo, escravo dos seus irmãos.
você vai ser o escravo dos seus irmãos. Lê a história. Quem é esse povo que se tornou escravo? Busque na história. Os irmãos venderam os irmãos depois e se tornaram escravos do mundo. Então, o responsável pela escravidão não são os brancos, os héteros ou os cristãos. O responsável pela escravidão, a pobreza e a miséria e a ruína é uma ação de Satanás na mente das pessoas. E o Evangelho tem poder para quebrar tudo isso. Já vou encerrar. Veio 3 elementos no meu coração: o sal, a luz, o fermento e o grão de mostarda. Eu disse o quê? O que esses 4 elementos têm em comum? Sabe o que eles têm em comum? Influência. Influência. 4 elementos: sal, luz, grão de mostarda e fermento. O que eles têm em comum? Influência. Quando você lê Mateus capítulo 5, ali é o Sermão do Monte. Bem-aventurado os pobres. Por quê? Deles é o reino. Ninguém é bem-aventurado por ser pobre. Você tem que olhar a segunda parte do texto. Os mansos e os humildes. Tudo tem o porquê. E Jesus prossegue, ele abre, é o sermão. Tudo que Jesus disse foi importante, foi ensinamento. Mas o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 encerra. Ele encerra o capítulo falando: o homem sábio, sensato, ele edifica a casa dele sobre a rocha. Mas no capítulo 1 ele diz assim, ele fala sobre, é o Sermão do Monte, bem-aventurado, 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 e depois de repente ele diz assim: vós sois o sal da terra. O sal, ele traz consigo a capacidade de dar o sabor e influenciar. E o sal neste contexto era usado também para se preservar, porque não tinham geladeiras, então se preservava o alimento com o sal. Eu sou do tempo em que na minha casa não tinha geladeira. Meus pais no sítio, quando eles matavam um porco, tinha a banha do porco, eles fritavam e colocavam dentro da banha, e as latas ficavam ali e preservavam. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Alguém disse assim, Jesus não disse: vocês são o caramelo da terra. Ai, que gostoso. O sal salga, o sal tempera, traz esse equilíbrio. Mas Jesus, ele prossegue e diz assim: mas se o sal se tornar insípido, preste atenção. O John levou 3 minutos meu, tá? Ou 3 ou 4. Não foi, filha? Ah, tá, eu sei que não tirou, lógico, mas ele usou. Eu já vou terminar, tá? Mas eu preciso cumprir o que Deus colocou no meu coração. Ele disse: se o sal se tornar insípido, serve para quê? Não serve mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. As pedras de sal, quando se tornavam insípido, eles faziam o caminho. E os homens pisavam, andavam por cima do sal, pisando o sal. Se o sal se tornar insípido, se você perder a influência, você não serve mais para nada a não ser pisado pelos homens. Aí Jesus prossegue: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo.
A Bíblia diz: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Diz: as nações caminharão ao resplendor que te nasceu. Queridos, nós somos colocados neste mundo como astros, para brilharmos mesmo. Eu tenho um primo, ele se converteu há pouco tempo. Ele fala assim, o apelido dele é Ganso. Você está bem? Você está bem? Esse dia ele me ligou, ele estava com um cliente que é da igreja. Ele falou: pastor, estou aqui com quem? Mas não dá para entender o que ele fala. Ele fala: passa mensagem, passa mensagem. Não passa áudio. Não passa áudio, passa mensagem, escreve. Ele diz assim, mas é impressionante, queridos, ele perdeu as cordas num acidente. Mas ele é uma pessoa extraordinária, um homem bem sucedido. Se deixar, ele vem de capim pegando fogo. É uma coisa impressionante ele. Ele diz assim: primo. Ele vem na igreja assim, ele fica assim maravilhado. Fala: ele sai daqui, ele entra na minha sala aqui. Fala: primo, nós nascemos para brilhar, primo, nós nascemos para brilhar. Nós nascemos para brilhar. Eu falei: gente, esse cara não tem voz. Se ele tivesse voz, se não tem voz, ele se expressa e ele faz o que faz, imagina. Nós nascemos para brilhar, nós nascemos para brilhar. Que nós somos colocados como astros deste mundo. Agora, preste atenção. Jesus disse que não se pega a lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, de uma alqueire. A lâmpada é para ser colocada no castiçal, para que a luz brilhe e alcance toda a casa. Vós sois a luz do mundo. Não tem como se colocar debaixo de algo, tem que brilhar. A pequenina luz. Não tem uma canção assim? Eu vou deixar brilhar.